que nem sempre o que é interpretado como moral para a sociedade de maneira geral pode ser estritamente moral na conduta individual e muito menos correto por vezes, né? Há um alargamento, há um afrouxamento, e eu vou pegar diretamente na sua área de expertise, que é a questão da audiência de custódia, né, professor? Ela é a lei, ela está ali a regra, né? Ela foi inclusive trazida para dentro do CPP posteriormente, né, para ser interpretado ali, porque vem de uma portaria do CNJ, mas ela pode não ser moral, quando a gente pega a conduta individualizada daquele agente, não é mesmo? Eu queria que o senhor mostrasse um pouquinho isso de maneira simples, né, não muito juridiquês aí, para a nossa audiência, para mostrar para ela que nem sempre a lei está completamente correta, mas ainda assim baliza a moral coletiva da sociedade. Até para falar de maneira bastante simples, né, para que a nossa audiência possa entender, tá? Que é o seguinte: tem a Constituição e tem os tratados internacionais, né? Então o Brasil ele é signatário de tratados internacionais, e tem um tratado que fala sobre os direitos humanos. E lá nesse tratado fala que toda pessoa, quando ela é presa, ela tem que ter uma audiência, um encontro, tá, com uma autoridade judiciária, não uma autoridade judicial, autoridade judiciária, ok? Do poder judiciário, não. Poder de polícia judiciária, ok. O tratado. E, na verdade, quando a pessoa ela é presa, ela se encontra com essa autoridade, não judicial, mas judiciária, que é o delegado de polícia. Então, no Brasil, a gente tinha um mecanismo que, quando a pessoa ela era presa, ela se encontrava com um delegado, que lavrava o auto de prisão em flagrante, cumpria uma prisão preventiva, já tinha essa regra. Aí veio um maluco garantismo com um olho só, falou: olha, o Pacto de São José da Costa Rica fala que tem que ser com uma autoridade judiciária, leia-se juiz, tem que ser juiz. Então, o delegado, não importa não, ele vai se encontrar com o delegado, quando ele é preso em flagrante, vai até na cara do delegado, o delegado fala: olha, você está preso em flagrante, vou mandar para o juiz. Mudou-se a ideia que agora o cara tem que ter contato com juiz, que é o chamado juiz das garantias, que vai fazer audiência de custódia. E o que é chato isso, tá? Que a gente vê o seguinte: nessas audiências de custódia na prática, o juiz só analisa a prisão. Então ele pergunta se ele foi bem tratado, entendeu? Se não houve nenhuma ilegalidade na prisão dele. E parece, eu passo a inverter a moral do país. Parece que o policial é o criminoso e o bandido é o inocente. Então, quando o cara está estuprando uma criancinha, vem um cidadão, um transeunte, dá uma porrada naquele cara, leva para a delegacia, o policial chega. Quando ele é preso, na audiência de custódia, o juiz vai perguntar para o estuprador se ele foi bem tratado ao ser preso. Então você inverte isso. E o que eu estou querendo dizer com isso, que eu acho que é o que o meu amigo Caivano quer dizer. Isso eu não estou dizendo se é certo ou errado. Não, professor, André, eu acho que é melhor que tenha. A questão aqui não é se deve ter ou não. A questão é que isso gera um sentimento ruim na sociedade, que eu coloco em dúvida a autoridade policial. A polícia que é para proteger a sociedade. Então, o cara que é para cumprir a lei, ele quase que senta no banco dos réus. Eu estou falando na prática, tá, gente? No sentimento, não é isso. Porque o juiz só vai indagar para vítima não, para o autor do crime, que foi preso em flagrante, se a prisão foi legal, se ele foi bem tratado, se ele não foi ofendido, se ele tomou uma porrada, se o policial não agiu com abuso de autoridade. Eu estou falando como advogado criminalista, é claro que eu acho que a prisão tem que ser legal. Aqui ninguém defende a ilegalidade, entendeu? Eu não sou ministro, não. Eu defendo a legalidade. Eu acho que não pode haver excesso por parte da polícia, claro. O policial não pode prender um indivíduo dando tiro na cara dele. Ninguém está defendendo isso. Ninguém seria estúpido para defender isso. Mas o que eu estou dizendo é que o sentimento que gera na sociedade é aquilo que eu falo sempre. Olha, você pode ter gostado do governo do maldito. Você pode gostar. Eu te respeito nesse ponto. André, o que você achou do governo do maldito? Foi uma maldição e continua sendo maldição. Mas você respeita, André, que eu goste do governo do maldito? Perfeito. Agora, uma coisa você não pode negar. Que a ideia que bota na sociedade, que um bandido está como presidente da República, quando eu digo bandido, um ex-condenado, isso eu posso falar, que ele foi condenado
processo foi anulado. Os fatos provaram que ele desviou verba. Quando eu boto ele na presidência, eu mando um recado para a sociedade, que nesse Brasil o crime compensa. Então eu posso ter um diálogo cabuloso. Quer dizer, isso estimula para que o indivíduo pense em matar um senador. Novamente, eu vou deixar aqui bem claro. Eu não teria condições de dizer que o nosso presidente atual tem alguma relação com o PCC e mandou matar o Moro. Ninguém está falando isso. Estou falando uma outra coisa. Eu estou falando que a situação do país como ela está, gera um ambiente propício para que pessoas pensem em fazer isso. É só você pensar, só para terminar, Caivano, desculpa, que é o seguinte. Pense na mesma pessoa, só para você entender como é que o meio influencia. Pensa você, Dona Maria, que está nos vendo agora. Seu José, que está nos vendo agora. Você, eu estou falando agora de você. Se eu pegar você com picolé na mão e você está num ambiente sujo, numa rua imunda, você mesmo, está tomando picolé, o picolé acaba. Se você vê aquela rua toda suja, talvez você, Dona Maria, mesmo sendo uma pessoa educada, que eu sei que você até justifica você jogar o palito no chão. Por quê? Porque a rua está toda suja. O que é um palito de picolé nessa sujeira toda? Se eu pegar você, Dona Maria, você mesmo, e colocar num shopping com tudo limpinho, você não joga isso de jeito nenhum. Dona Maria, você que está me vendo agora, quando você vai na igreja, está fazendo o seu louvor, é quase impossível você xingar ali. Mas se eu botar você, Dona Maria, no Maracanã, Flamengo perdendo de 4-0 pro Vasco, me desculpe, tá? Eu sou capaz de xingar assim. O que eu quero dizer é que o meio influencia o comportamento do indivíduo. Mas eu estou dando exemplo para você entender. Então, quando eu vejo um ambiente onde eu tenho um ministro da Economia que não sabe economia, ministro da Saúde que não é médico, presidente que foi réu, ficou 580 dias preso mesmo, um senador sendo ameaçado, não é isso? Um pessoal querendo regular a mídia. Você vê que o ambiente, isso estimula as pessoas. Pô, se um vizinho meu, por que não matar um vizinho se o nosso presidente desviou verba e o brasileiro escolheu ele como presidente? Então fica esse recado. Aqui eu não estou fazendo nenhuma ilação, eu estou dizendo que isso é um fato. Quando eu vejo um ex-condenado como presidente da República, isso estimula as pessoas aqui embaixo a fazerem o que estão fazendo. Perfeito, professor. Irretocável, não precisa se desculpar, ao contrário, o senhor conseguiu pegar uma pergunta que até talvez eu não tenha nem sido tão claro, haja vista a dificuldade, às vezes, que nós, operadores do direito, temos em traduzir certas palavras para um contexto mais coloquial, e o risco que eu estava tentando mostrar, e o senhor discorreu perfeitamente, é justamente isso, né? É uma certa normalização de algumas atitudes em virtude de derivações, de interpretações de juízes, e no caso do Brasil hoje, de ministros de cortes superiores, que acabam tornando a coisa normal, e como o senhor disse, e um colega nosso também de profissão, o Papini, lembrou aqui, a teoria das janelas quebradas. Então é justamente isso que parece-me que eles estão se utilizando da própria lei para que tudo vire uma teoria da janela quebrada. Está tudo quebrado. Então, fica ao bel prazer do juiz, do delegado, de qualquer autoridade pública, até mesmo que não esteja ligada àquele assunto específico. É o que eu estou querendo dizer, que virou o reino das opiniões. E o senhor colocou muito bem. O Olavo de Carvalho dizia isso. Eu não sou obrigado a respeitar a sua opinião. Eu só sou obrigado a respeitar você, por uma questão de civilidade, uma questão de humanidade, uma questão de cristandade. E parece que isso vem se perdendo ao longo do tempo, como se as opiniões valessem mais que os indivíduos, mesmo que ele não seja um especialista na área.